pessoal, vamos para a aula 443. A primeira, UEM Paraná, diz assim. O gráfico a seguir representa a curva característica de um gerador elétrico. Assinale a alternativa que preenche corretamente a equação do gerador. Bom, mesmo que o aluno não conheça a equação do gerador, ele está pedindo a equação dessa reta aqui. Mas para quem não lembra, a equação do gerador nos diz que a diferença de potencial nos polos de um gerador é a FEM, força eletromotriz, menos resistência interna vezes a corrente. Bom, o que nós temos que fazer? Nós temos que, na verdade, descobrir a equação de uma reta que relaciona U com I. Ou seja, nós temos que descobrir a FEM, que é o coeficiente angular, e a resistência interna. Bom, essa diferença, essa FEM aqui, ó, é justamente o coeficiente linear dessa reta. Então é só olhar, é o 20 aqui, ó. Então nós temos o 20. Então, força eletromotriz 20 volts. E agora, para descobrir a resistência interna, basta aqui, ó, essa aqui, não sei se vocês lembram, é a chamada corrente de curto-circuito. É quando eu tenho uma DDP igual a 0 volts, quando eu ligo um fio direto entre os polos da bateria. É a máxima corrente que passa no gerador. Então, se eu botar 0 aqui, uma FEM de 20, quanto será a resistência interna se a corrente é 10 amperes? Basta substituir o valor ali na equação da reta. Menos R vezes 10 vai ficar R vezes 10 igual a 20. Conclusão, R igual a 20 sobre 10. O R nos dará 2 ohms, que é a resistência interna. Portanto, a equação do gerador é 20 menos 2 vezes I. Está aqui a chamada equação desse gerador, alternativa A de Argentina para a questão de número 1. Questão número 2. UFJM, Minas Gerais. Nos circuitos a seguir, as 4 baterias são idênticas, assim como as 2 lâmpadas. Comparando o brilho das lâmpadas nos 2 circuitos, assinale a alternativa correta sobre qual delas brilha mais. Então nós temos 2 circuitos, lâmpadas idênticas significam lâmpadas de mesma resistência. Aqui é R, aqui é R. Baterias idênticas, aqui é U e U. Eu poderia chamar de Epsilon também, porque são baterias ideais. Ele não falou que eram ideais, tá? Na verdade, nós teríamos aí que considerá-las não ideais, mas ele não falou nada, ele não botou ali uma resistência interna. Então, eu vou chamar de U, e quando é ideal, U igual a Epsilon, né? Bom, brilho de lâmpada é potência. Potência pode ser calculada com U ao quadrado por R. A lâmpada é a mesma tanto no circuito 1 como no circuito 2. Então, se a lâmpada é a mesma, a resistência interna está aqui, é a mesma. Agora, o que nós temos de diferente? Nós temos a DDP aplicada. 2 baterias em série, a equivalente, isso aqui dá 2 U's. Agora, 2 baterias em paralelo, U e U, a equivalente de U e U em paralelo é U. Então, na verdade, aqui eu tenho o dobro de U, eu tenho 2 U's. Então, como a proporção é direta e quadrática, nem pergunta tudo isso. Aqui a potência é 4P, ou se quiser P aqui, e aqui P sobre 4. Por quê? Metade da DDP, né, porque aqui é o U aplicado, eu tenho 1/4 da potência. Então, a lâmpada no circuito 1, ele pergunta qual que brilha mais. No circuito 1, porque as 2 baterias em série fornecem voltagem menor? Não, maior. Voltagem é um termo meio chulo, eu já falei isso outra vez, né? Teria que falar tensão ou a força eletromotriz. Mas tudo bem, vamos aceitar a voltagem ali. B, a lâmpada do circuito 1, porque as 2 baterias em série fornecem voltagem maior do que uma única bateria, certo? Se eu botar 2, é mais do que uma única bateria, tá? E ali até no livro está circuito 1 de novo, né? Para ser circuito 2 aqui, né? Esse aqui são 2 baterias em paralelo. Então B de Brasil. C por que não é? O circuito do 2 porque as 2 baterias em paralelo fornecem voltagem menor? Não, a voltagem é igual, não tem ganho de tensão. Da circuito 2 porque as 2 baterias fornecem voltagem maior? Não. Ambas brilham igualmente? Não, essa aqui brilha mais, então 2B de Brasil.
Questão número 3. Se a bateria de automóvel é uma associação de 6 pilhas de chumbo, cada uma com um potencial de 2 volts, as 6 pilhas ligadas em série fornecerão uma voltagem de quanto? Ah, pessoal, muito fácil, né? 6 pilhas em série. Então, uma de 2 volts, mais uma de 2 volts, mais uma de 2 volts, tudo ligado em série, mais uma de 2 volts, mais uma de 2 volts, mais uma de 2 volts, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu terei uma tensão total de 12 volts, porque é só somar 2 mais 2, mais... em série é só somar. Então muito fácil a questão de número 3. Vamos aqui então fazer também a questão de número 4, em que aparece um circuito, diz assim: uma bateria de força eletromotriz 14 volts e resistência interna 2 ohms é conectada a um resistor com resistência igual a 5 ohms, formando um circuito elétrico em uma única malha conforme a representação a seguir. Nesse contexto, quando um voltímetro é ligado aos pontos A e B do circuito, a leitura correta desse voltímetro é de quanto? Então nós temos uma bateria de 14 volts, mais menos uma resistência interna, uma outra resistência aqui. E aí os pontos AB é justamente entre o resistor aqui, A e B, entre o resistor de 5 ohms. Aqui tem um de 2 ohms. E ele quer saber, se ligarmos um voltímetro aqui, vamos pensar num voltímetro ideal, ele teria que falar, não falou, um voltímetro ideal, quanto é a medida do voltímetro? Bom, para saber a DDP entre esse resistor, que é a resistência que ele está pedindo, eu tenho que saber a corrente. E a corrente do meu circuito, como é que eu faço a corrente do meu circuito? A corrente é a FEM sobre resistência externa mais resistência interna, ou seja, 14 volts sobre 5 mais 2. 14 por 7, 2 amperes é a corrente total que circula no meu circuito. Então, a DDP UAB entre os pontos do meu circuito, que ele está pedindo, é a resistência que tem entre os pontos A e B, que eu chamei simplesmente de R, vezes a corrente. Então, resistência 5 vezes 2, 10 volts. Relativamente tranquila aí a questão de número 4, alternativa A de Argentina para a questão de número 4. Questão número 5 diz assim: uma das mais promissoras novidades tecnológicas atuais em iluminação é um diodo emissor de luz LED de alto brilho, comercialmente conhecido como Luxeon. Apesar de ter uma área de emissão de luz de 1 milímetro quadrado e consumir uma potência de apenas 1 watt aproximadamente, um desses diodos produz uma iluminação equivalente a uma lâmpada incandescente comum de 25 watts. Para que esse LED opere dentro de suas especificações, o circuito da figura é sugerido pelo fabricante. Uma bateria de FEM de 6 volts, então tem uma FEM de 6 volts aqui, tá? Resistência interna desprezível, intensidade corrente deve ser de 330 mA. 330 mA. Nessas condições, pode concluir que a resistência R do resistor deve ser em ohms aproximadamente de quanto? Bom, o LED, ele me deu a potência do LED, tá? O LED está em série com esse resistor. Se ele está em série, independente se é LED ou qualquer outro equipamento, a corrente que circula no LED é a mesma corrente que circula no resistor. Bom, eu sei a corrente que passa no LED, que é 330 mA, e a mesma que passa no resistor. Agora, se eu sei a corrente que passa no LED, tá? E eu sei a potência desse LED, porque ele me deu a potência do LED é de 1 watt. Na física, o produto I vezes U, π,
me dá a potência de qualquer elemento de circuito. Então, se a potência do LED é 1 watt e a corrente é 330 miliamperes, é 0,33 amperes. 0,33, pessoal, é aproximadamente 1/3 de ampere. Então, vou arredondar aqui, ó, corrente 1/3 de ampere, tá? Vezes a tensão. A conclusão é que o LED precisará de quanto? Ó? 3 volts é a queda de tensão nele. Se esse gerador ele tem 6 volts, se aqui é 6 volts, aqui é 0 volts. Então, aqui é 6. Como a queda de tensão no gerador tem que ser de 3, então aqui é 3 volts. Então, os outros 3 volts que tem que cair tem que ser no resistor. Aí, agora, eu vou saber o valor do resistor. Porque a resistência do resistor é a tensão sobre a corrente. A tensão dele, eu sei, é 3 volts. Aqui, porque caiu 3 no LED, tem que cair mais 3 nele. Ah, sei lá, se fosse 2 no LED, ia cair 4 nele, porque a soma das tensões tem que dar o 6. Sobre a corrente que eu sei, que é o mesmo 1/3 de ampere. Então, 3, ó, 1/3 multiplica invertido, 3 sobre 1, 9 ohms. Está aí a resistência do resistor C de Canadá para a questão de número 5. Questão número 6. No circuito a seguir, considere o gerador com FEM de 10 volts e resistência interna 1 ohm. Analise as afirmativas abaixo. Então, na questão número 6, nós temos que se ligar no seguinte, ó. Se aqui é o ponto A, aqui também é ponto A. E aqui é ponto A, ó. E aqui, ó, não tem nenhum resistor daqui até aqui, ó. Então, aqui é ponto A. Tu tá vendo que nesse ramo, ó, começa o A e termina em A. Portanto, se começa em A e termina em A, está com uma DDP igual a 0, portanto, não poderá passar corrente nesse ramo. Aquele ramo está em curto-circuito, CC, curto-circuito. Então, na verdade, o meu circuito é a corrente circulando pelo polo da bateria, pelo resistor de 4 e pelo resistência interna de 1. Ele me disse aqui que a força eletromotriz é de 10 volts. Então, essa FEM aqui é de 10 volts, tem uma resistência interna de 1 ohm e uma resistência interna de 4. E esses dois caras aqui eu ignoro, não servem absolutamente para nada. A corrente elétrica no circuito é de 2 amperes. Bom, a corrente elétrica no circuito é a FEM dividido pela resistência externa mais interna. FEM, 10 volts. Resistência externa, 4. Esses caras não entram na jogada. Interna 1, 10 sobre 5, 2 amperes. Então, o item 1 está correto aí, então, verdadeiro. Ele disse, perguntou, né, qual das afirmativas abaixo, a soma dos números entre parênteses que corresponde a proposições corretas. Então, a 1 está correta. Vamos somá-la depois. 3. A potência dissipada pelo resistor é de 10... A potência dissipada pelo resistor de 10 ohms é 10 watts. A potência dissipada por esse cara aqui de 10 ohms é 10 watts, eu nem preciso fazer, porque o item 3 está errado, porque nem circula a corrente, então ele está com potência 0. Está errado. O rendimento do gerador é de 80%. Bom, esse aí é o item 5. Rendimento de gerador é a potência útil pela FEM. Eu sei a FEM, mas eu não sei a tensão útil. Então eu vou calcular a tensão útil como a FEM menos resistência interna vezes a corrente. Então, tá aqui, FEM é 10 volts menos resistência interna 1 vezes a corrente, que é 2, 10 menos 2, 8 volts. Então, vou utilizar esse espaço aqui mesmo, ó. 8 volts por 10 volts, pronto, 0,8. Então, o rendimento vai me dar 80%. Fechou, então, o item 5. Item 7. A diferença de potenciais entre os pontos A e B é 8 volts. Ih, já fiz, ó.
Porque a diferença de potencial entre os pontos A e B é entre os polos da bateria, que é justamente a tensão útil. Aqui, ó, 8 volts. Então, já fiz, é verdadeiro. Tá? Então, é verdadeiro o 1, o 5 e o 7. Então, aqui dá 13 a soma. E de Equador é a resposta da questão número 6, que é a soma desses itens. Questão número 7. PUC Campinas, São Paulo. Uma bateria constituída por 5 elementos, cada um com fém de 1 volt e resistência interna 0,10 ohms, associados em série. Aos terminais dessa bateria, ligada a uma associação de resistores, como mostra o esquema, a potência dissipada pela associação de resistores é de quanto? Bom, ele quer saber a potência desses resistores. Para eu saber a potência total desses resistores, externos apenas, eu tenho que pegar a resistência equivalente desse circuito externo e multiplicar pela corrente total que circula nos polos do gerador. Esse gerador, ele falou que são 5 forças eletrimotrizes de 1 volt. Então, a fém equivalente, 5 volt. Cada bateria, 0,1 ohm. Então, resistência equivalente, 0,5 ohm. Ou seja, em série as baterias, tu soma as féns e soma as resistências equivalentes. Bom, esse circuito ele é um circuito misto, que eu preciso saber a resistência externa, a potência desses resistores. Notem que se aqui eu chamar de ponto A e aqui de ponto B, aqui é o ponto A, aqui é A e aqui é A. Por quê, professor? Ah, porque daqui até aqui não tem nenhum elemento, então o potencial é o mesmo. Se aqui é B, aqui assim é B. Então aqui não pode ser nem A nem B, tem que ser outro potencial, tem que ser C, mas aqui ó, é C e aqui é C. Aqui não pode ser A nem B nem C, então tem que ser D, D e D. Olhando assim, parece meio difícil esse circuito, então eu sugiro que vocês alinhem o teu circuito. O que é alinhar? É começar em A e terminar em B aqui. Como é que eu faço isso? Ó, saindo de A, eu tenho um caminho, 2, 3 caminhos. Então, vem aqui, abre 3 caminhos, passando por 3 resistores. Nesse primeiro, vou escolher esse aqui, saindo de A, ele vai para D. Então, saindo de A, vai para D, aqui passando por um de 20. Beleza, primeiro já foi. Segundo caminho, sai de A e também vai para D, passando por um de 30. Sai de A, ó, posso até unir, porque é o mesmo ponto. Sai de A e vai para D. Agora, esse terceiro sai de A e vai para C. Então, sai de A e vai para C, passando por um de 5. Então, sai de A e vai para C, passando por um de 5. Bom, o que eu vou fazer agora? Continuando, o que eu faço? Agora, eu já fiz esses 3. De D, tem um resistor de 8 chegando em C. De D tem um resistor de 8 ohms e chega no ponto C. Beleza? Agora, de C tem um de 0,5 e chega no ponto B. De C tem um de 0,5 e chega em B. E aí, entre os pontos A e B tem 5 volts e 0,5 ohms. Mas então agora, eu acredito que esse circuito alinhado é mais fácil de enxergar o que eu quero mostrar para vocês. Que é o seguinte, num circuito misto, a primeira coisa que eu faço é a parte em paralelo. Então, verifico, se tem resistores em que o potencial antes e depois é o mesmo, ou seja, a DDP é a mesma, ó, AD, AD, opa, esses dois estão em paralelo. DC, CB, AC. Então eu encontrei aqueles dois que estão em paralelo. Então, esses dois aqui serão trocados por um e eu redesenho. Até tu ficar craque em circuitos, tu vai combinar comigo que tu vai redesenhar. Então, ó, somente esses dois caras serão trocados por um, ó, redesenha, aqui 0,5 ohms, cheguei em B, 0,5 ohms, e aqui embaixo, entre A e C, um de 5 ohms. Quanto será o resistor que substitui 20 e 30? Então, a resistência equivalente de 2, vamos lembrar,
Produto pela soma, 20 vezes 30 sobre 20 mais 30, ou seja, a resistência equivalente àqueles dois é 600 por 50, vai dar 60 por 5, 12 ohms. Então, esses dois eu troco por um de 12 ohms. Então, esse circuito de cima virou de baixo. Tem mais alguém em paralelo? AD, DC, CB, AC. Não. Então está autorizado em fazer os resistores em série. Tu concorda comigo que a corrente que passa pelo de 12 é a mesma corrente que passa pelo de 8? Então esses dois estão em série. Esse aqui não está em série com ninguém, nem esse em série com ninguém. Porque a corrente que passa aqui é diferente da que passa aqui, que é diferente da que passa aqui. Agora, a que passa aqui necessariamente é a que passa aqui. Então, esses dois aqui virarão, ó, entre os pontos A e C, eu troco 12 mais 8, 20, porque em série é somar as resistências. E entre os pontos A e C, eu já tinha um de 5, e aqui um de 0,5 ohms entre C e B. Agora, ó, AC, AC, esses dois estão em paralelo. Então, faço os dois em paralelo agora. 20 vezes 5, regra do produto pela soma, sobre 20 mais 5. Então, aqueles dois em paralelo, 100 dividido por 25, 4 ohms. Então, eu tenho aqui, entre os pontos A e C, um resistor de 4 ohms, e entre C e B, um resistor de 0,5 ohms. Então, nós teremos aqui agora os dois em série, e entre os pontos A e B, eu terei um resistor de quanto? Entre os pontos A e B, vou escrever aqui no lado, eu terei um resistor de 4,5, um equivalente de 4,5 ohms. Então está aqui a resistência equivalente do nosso circuito, beleza? Agora, como eu calculo a corrente total? Lei de Poilet. Como é que é essa lei de Poilet? É a FEM dividido pela resistência externa mais resistência interna. A FEM me deu, na verdade me deu, fez eu calcular. 5 sobre, aqui, resistência externa 4,5 mais interna 0,5. Conclusão, a corrente é 5 sobre 5, 1 ampere. Então agora facilmente eu calcularei a potência total como 4,5, que é a resistência equivalente, nas resistências externas, vezes o 1 ao quadrado a 1, vezes 4,5, 4,5 watts. A alternativa E de Equador para a questão de número 7. Questão número 8. Diz assim, no circuito elétrico a seguir estão representados dois geradores idênticos com força eletromotriz de 12 volts e resistência interna 1. O amperímetro e o voltímetro são ideais. Aí ele pergunta assim, analise as proposições a seguir e julgue-as como V ou verdadeiras ou falsas, V ou F. A leitura do amperímetro é 2 amperes. Bom, notem que esse gerador, o positivo de um dos geradores está no negativo do outro. Isso significa que esses dois geradores estão em série. Então, o que nós vamos ter aqui de acordo com a lei de Poilet? Esses dois geradores vão se somar, então 12 mais 12, o somatório dos geradores. Então, eu vou ter 24 volts. Então, até se tu quiseres colocar antes aqui a expressão, a gente poderia colocar assim, ó. Então, ε1 mais ε2 sobre resistência externa mais as resistências internas dos geradores. Então, 12 mais 12, dois geradores, resistência está todo mundo em série. Então, 10 mais 1 mais 1. Então, 24 sobre 12, que é a resistência equivalente no meu circuito, terei 2 amperes. Então, a primeira é verdadeira para a primeira. Segunda, a leitura do voltímetro é de 10 volts. O voltímetro mede a diferença de potencial. Bom, eu posso começar aqui com 0 volts. Então,
esse gerador dá um ganho de 12, então aqui será 12 volts. A corrente é de 2 amperes no meu circuito. Então, quando passar, aqui é 12, quando passar aqui, vai ter uma queda de 2 volts. Então, aqui vai para 10 volts aqui. Por que eu sei que cai 2? Bom, é só fazer. Nessa resistência interna, a queda interna é resistência interna, vamos chamar de 1 aqui. Pode ser 1 para esse aqui, vezes a corrente, então 1 ohm vezes 2 amperes, 2 volts, então cai 2, foi de 12 para 10. Agora, nesse gerador, vai ter que crescer 12, mas tem 10, então aqui vai para esse potencial 22. Então aqui eu tenho 22 volts. Nem precisava fazer isso, porque para saber a medida do voltímetro, basta saber qual é a queda de potencial no resistor. E a queda de potencial no resistor... Mas eu estou fazendo todos os potenciais para tu ver que eu vou chegar aqui no zero. Tá? Então, a queda de potencial no resistor é R vezes I. Então, R vezes I vai dar 10 vezes 2, vai cair 20 volts. Então, aqui, o potencial, se caiu 20, vai ter que ser 2. Amperímetro ideal aqui é 2, e tu vê que cai mais 2 nesse resistor, tá? 2 vezes 1 chega a 0. Então, tu vê que o circuito ele vai caindo os potenciais ao passar por resistores e aumentando ao passar por geradores. Então, ele perguntou se a leitura do voltímetro era 10 volts. Não, a leitura do voltímetro é 20 volts. Então, a segunda é falsa. A resistência equivalente do circuito é 12 ohms. Verdadeiro, porque eu já tinha feito, inclusive, ó, todo mundo em série, né? 10 mais 1 mais 1, então verdadeiro. A potência no resistor de 10 ohms é 40 watts. Bom, como é que eu calculo a potência no resistor? RI ao quadrado, então 10 vezes a corrente 2 ao quadrado, 2 ao quadrado 4 vezes 10, 40 watts. Verdadeiro. O rendimento desse gerador entre os pontos C e B é de aproximadamente 83,33%. Bom, do gerador entre C e B, o rendimento. Rendimento é a tensão útil pela FEM. Vou ter que ver quanto é que é a tensão útil. Bom, a tensão útil, ele quer só entre C e B. A tensão útil nesse item é a FEM menos R vezes I. A FEM são os 12 volts. A resistência interna é 1 vezes aqui o quê? A corrente, que é 2. Então, isso aqui vai dar 10 volts a tensão útil. Bom, então, 10 dividido por 12. 10 dividido por 12 é 5 sextos. 5 sextos, se for fazer a conta, dá mais ou menos 0,83333. Então, 0,83, né? 33. Então, fechou. O rendimento é de aproximadamente 83,33%. Tá correto aí também esse item. Então, o único falso é esse aqui que ele falou que era 10 volts e era 20 volts. O resto todos verdadeiros para a questão de número 8. Questão número 9. Duas pilhas, cada uma com força eletromotriz de 3 volts e com resistência interna de 1 ohm, são conectadas para acender uma lâmpada com valores nominais de 4,8 volts e 0,6 amperes. Considere os valores menores que os nominais não acendem a lâmpadas e maiores vão queimá-las. De acordo com como resposta a soma dos números que precedem as proposições corretas. Para que a lâmpada acenda, as pilhas devem ser associadas em série conforme o circuito abaixo. Notem que ele te deu aqui o quê? Ele te deu o polo positivo de um gerador junto com o polo positivo, é positivo com positivo. Apesar de estar em série, esses geradores não se somam, porque tem que ter sempre positivo com o negativo. Então, a FEM equivalente, ao invés de somar 3 com 3 e dar 6, eu vou ter 0, porque eu subtraio quando está mais com mais. Tem que estar mais com menos. Como? Vou te mostrar aqui, ó. Eu tenho que botar
um gerador, a sua resistência interna, tá aqui. Aí eu tenho que botar o outro gerador, tá vendo? Ó, mais com menos, não mais com mais. Aí botar a resistência interna e aí ligar a lâmpada. Agora sim, tá? Beleza? Então aí consegue acender a lâmpada. Então mas esse aqui não dá. Errada 01. 02. O gráfico abaixo apresenta as variações do potencial em um circuito elétrico projetado para fazer a lâmpada acender. Bom, tem que cuidar aqui, ó. O que acontece? Ele chama de potencial VA o menor e VB o maior. Mas sempre é o maior potencial. Então se nós botarmos aqui chamar de B e aqui chamar de A é o menor potencial. Então, daqui para cá aumenta o potencial. Então isso aqui é uma FEM. Isso aqui é um fio, ó. Um pedaço de fio onde que o potencial não se altera. Aqui, ó, o que acontece? Eu tenho mais um pedaço de fio aqui, e quando passa pela resistência interna Rzinho, cai o potencial. Depois, aqui tem mais um pedaço de fio, aqui tem, ó, cresce o potencial, de novo. Então, outra FEM, outro pedaço de fio e outra resistência interna, e aqui outro pedaço de fio. Então, se fosse só para os dois geradores, tudo bem. Tá, mas ele falou circuito. Circuito tem mais essa queda aqui, ó, que é para o resistor da resistência da lâmpada incandescente. Então, eu diria que está errado. Ele deu como certo, tá? Mas faltaria, porque eu saio de um potencial A e volto a A. E ao passar pelo resistor tem que cair o potencial de B para A. Então eu diria que está errado, ele deu como certo A Ctrl V. Quem marcou errado, eu marcaria também errado. Tá? 02 foi dado certo nessa questão. 04. A potência dissipada na lâmpada é de 2,88 watts. Bom, como é que eu calculo o item 04, pessoal? Item 04. Potência sempre é I vezes U. Eu sei a corrente na lâmpada e eu sei a DDP nela. Eu sei que a DDP dela tem que ser, ó, 4,8 e contrário. A corrente tem que ser 0,6. A corrente tem que ser 0,6 e a DDP 4,8. Então 0,6 eu já vou botar 6 décimos, tá? Vezes 4,8, se tu quiser botar 48 por 10, tu põe também, tá? 48 por 10, 4,8. Então, 0,6 vezes 4,8. Então, aqui eu vou fazer essa operação, 6 vezes 48, 6 vezes 8, 48, 6 vezes 4, 24, 28. Então, 288 por 100. Então, 288 por 100, 2,88 watts. Então, fechou o item 04, verdadeiro. A força eletromotriz equivalente do circuito adequado para acender a lâmpada é de 1,2 volts. Tá? Então, a força eletromotriz equivalente adequada. Não, 1,2 volts não acenderia, né? Porque eu já sei que eu vou perder. Eu preciso, ó, olha só, eu preciso para a lâmpada, ele me falou, eu preciso para a lâmpada 4,8 volts. Bom, como é que eu vou botar uma lâmpada, uma FEM equivalente a 1,2 se eu já vou precisar perder um pouco de volts aqui e eu preciso de 4,8, eu não preciso de 1,2. Então não dá 1,2. Tem que ser um valor acima. Então eu sei que com 3 mais 3 eu consigo ter uma FEM equivalente de 6 volts. Então perco 4,2 volts nesses caras e o outro 1,2 nesses dois. Ou seja, eu vou ter que perder 0,6 volts em cada um desses caras aqui para fechar 1,2, mais o 4,8 para a lâmpada funcionar direitinho, fecha os 6 volts. Então tá errado, 0,8. Para que a lâmpada acenda, as pilhas devem ser conectadas em paralelo. Não, conectadas em série. Em paralelo não dá, porque em paralelo 3 e 3 daria 3 e eu preciso de 4,8 para que funcione. Então tá aí apenas, eu diria apenas
4, tá? Vi apenas 4, mas ele deu como resposta 0,6, então tá aí. Eu discordo, né? Mas tá aí 0,6 como o gabarito forneceu, beleza? Então tá aí a questão número 9. Questão número 10. Questão número 10 diz assim, uma bateria ideal de força eletromotriz Epsilon está ligada a um circuito como ilustra a figura a seguir. Calcule a diferença de potencial VA menos VB entre os terminais A e B em função de Epsilon. Então, o nosso objetivo é VA menos VB. Tá? Bom, o que nós temos aqui? Nós temos um circuito misto, em que se nós colocarmos aqui ponto A e aqui B, aqui será A, aqui será A. Não, eu não vou chamar de A e B porque ele colocou ali A e B, tá? Eu vou chamar de C e D, vou chamar outros pontos. Então, C e D, aqui C, aqui D, aqui ele chamou de A, então vamos deixar A, aqui A, B, como ele chamou, e aqui B. Então aqui é D e aqui é D. Bom, será que eu tenho algum resistor em paralelo nesse momento? Olha aqui, ó, CA, AD, DB, D, aqui não é D, C, CB, DB. Não tem ninguém em paralelo. A DDP em nenhum dos resistores, então a primeira coisa que eu tenho que fazer, então não é paralelo, é paralelo, mas não tem ninguém em paralelo, então vou fazer série. Eu vou trocar esse circuito aqui, será igual a CD, olha aqui, ó. Só que a corrente que passa nesse aqui é a mesma corrente, porque isso aqui, ó, não tem nada conectado. Então eu tenho uma DDP entre esses pontos, mas eu não tenho corrente passando aqui. A corrente passa toda por aqui, aqui é a corrente total IT, vem e linha para cá e duas linhas para cá. Então esses caras aqui estão em série e esses caras aqui estão em série. Então como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. C, aí um resistor valendo 3 R's aqui, chegando ao ponto D. Aqui outro, ó, 2R com R, eu também tenho 3 R's. 3 R's, tá? Bom, o que eu já estou verificando aqui é que a corrente total ela vai se dividir por 2. Então, a corrente I que circular aqui, ela vai vir metade para esse caminho, I sobre 2, e metade para esse caminho, I sobre 2. Tá? Bom, entre 3R e 3R agora eu tenho dois caras em paralelo. Aqui a força eletromotriz é Epsilon. Então aqui a resistência equivalente do meu circuito será 3R sobre 2. Porque dois resistores iguais em paralelo, regra dos iguais. 3R, valor da resistência, sobre 2. Então a corrente total I, eu posso calcular a corrente total I como a FEM pela resistência equivalente. Então será Epsilon sobre 3R sobre 2. Então a corrente I valerá, multiplica invertido, 2 Epsilon sobre 3R. Essa é a corrente total. A corrente que vai para cada um dos caras aqui, ó, para cada um dos caras aqui, é a metade dessa corrente. Então, I sobre 2, eu dividindo isso aqui por 2, vai dar, ó, esse 2 de baixo corta, ó, vai ficar Epsilon sobre 3R. Essa é a corrente que vai para cada um dos caminhos. Bom, eu quero saber o potencial aqui e o potencial aqui. Então agora, ó, eu sei as correntes que vão para cada um dos locais, né, que é I sobre 2 e I sobre 2, tá, para cada um dos caminhos. Agora eu vou saber os potenciais A e B. Bom, o potencial, eu vou dizer que esse potencial aqui, ó, é Epsilon, e aqui é 0, porque daí Epsilon menos 0 dá Epsilon. Então aqui o potencial é Epsilon e aqui o potencial é Epsilon. Então agora eu vou ter que ver quanto é que caiu aqui nesse resistor e quanto é que caiu nesse, para descobrir o potencial A. Então vamos ver quanto é que é, primeiro, a diferença U, eu vou chamar de UA. Diferença de potencial, não o potencial. Tá? Porque depois ele quer saber a DDP entre esses dois pontos.
o UA, queda aqui, será quanto? Vai cair a resistência, R, aqui, vezes a corrente. A corrente é I sobre 2, tá aqui. Epsilon sobre 3R. Então, Epsilon sobre 3R. Então, vai cair Epsilon sobre 3. Mas, era quanto? Era Epsilon. Se cai Epsilon sobre 3, então vai para quanto? Faz a diferença. Epsilon menos Epsilon sobre 3, o potencial A, esse local aqui, será 2 terços de Epsilon. Então, aqui eu já sei o potencial A, 2 terços de Epsilon. Agora vamos fazer a mesma coisa. Quando é que será que vai cair aqui, ó, o que eu vou chamar de UB? Então, quando será a queda de potencial aqui, UB? Então, resistência, agora é 2Rs. 2Rs vezes a corrente. E a corrente é Epsilon sobre 3Rs. Então, Epsilon sobre 3Rs, corta R com R, vai cair 2 Epsilon sobre 3. Cai 2 Epsilon sobre 3. Cai 2 Epsilon sobre 3. Então, se era Epsilon menos 2 Epsilon sobre 3, vai para Epsilon sobre 3. Então, potencial B, então essa aqui é o A, e agora descobri o potencial B, que é Epsilon sobre 3. Agora, VA menos VB, a diferença entre os potenciais será 2 Epsilon sobre 3 menos Epsilon sobre 3, que é o VA menos o VB. Portanto, isso aqui vai dar Epsilon sobre 3, que é a diferença de potencial. Então, aqui o mais chato é que a gente faz em termos de Epsilon. Mas eu calculei a resistência equivalente, calculei a corrente total, calculei a corrente que vai para cada um deles, calculei a queda e vi os potenciais e fiz a diferença de potencial. Então tá aí Epsilon sobre 3, questão de número 10. A ficha número 1 está encerrada. Até a nossa próxima aula. Aquele abraço!